Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a última videoaula do curso Cuidador de Idosos. Então, com essa aula a gente vai estar fechando. Essa é uma aula bem tranquila, porque bastante coisa do conteúdo a gente já viu no módulo 10 lá do curso de atendente de farmácia. Então, vamos lá, a primeira parte dessa aula. Bem, como eu falei para vocês, isso é uma aula basicamente de revisão, porque a maioria das coisas que a gente vai falar aqui, a gente já viu um pouco lá sobre a questão dos primeiros socorros no curso de atendente de farmácia. Mas a gente vai ver quais são algumas emergências mais comuns que podem acontecer no domicílio, né, com os idosos. Então, para a gente iniciar essa aula, a gente vai falar sobre a aferição de alguns parâmetros que são considerados importantes, como temperatura corporal, como pressão arterial e glicemia capilar. A temperatura corporal, a gente está vendo aqui que existe uma escala, né? Que é a temperatura normal do corpo de 36 a 37,5. Quando a gente tem temperaturas acima, a gente tem estados de febre, né? E quando a gente tem uma temperatura abaixo, a gente tem um estado de hipotermia, certo? Como é que a gente faz essa aferição? Com o auxílio de termômetros. Hoje em dia tem esses termômetros, né, que são também muito utilizados, que é através do infravermelho, que ele consegue mensurar a temperatura corporal. Você pode também ter temperatura auricular e retal, mas isso aqui é mais em crianças. E temperatura axilar, certo? A gente pode utilizar esse equipamento, hoje é o termômetro digital, só que é permitido vender, né? Então, os mais utilizados são esse digital e esse daqui de infravermelho, ok? Então, a aferição consiste em você acionar esse dispositivo, aqui no caso, através desse botãozinho, você aciona ele, posiciona no local que vai fazer a mensuração da temperatura e aguarda. Geralmente esse equipamento, ele dá um bip, né, para indicar que ele estabilizou a temperatura e que é a temperatura correta que ele está fazendo a medida naquele momento. E aí é avaliado então, se qual é o estado em relação à temperatura da pessoa, temperatura corporal. A gente também já até conversou sobre a aferição da pressão arterial, onde a gente vai monitorar, verificar os níveis de pressão arterial, né? Pressão sistólica e pressão diastólica. Então, é muito importante essa aferição para fazer o monitoramento da pressão arterial, principalmente em pacientes hipertensos, como tem muitos idosos hoje que têm hipertensão, né? Para essa aferição, a gente pode utilizar medidores digitais e medidores analógicos. Digitais, como esse daqui, né? Tem esse de pulso, tem que são muito fáceis. Você posiciona o corpo, né? Lembrando que você tem que estar, no caso assim, sentado, o braço levado, né? E não pode falar durante a aferição, tá? Porque qualquer coisa dá uma oscilação. Se a pessoa tiver feito algum exercício anterior, tem que aguardar ao menos 20 minutos para tentar estabilizar a temperatura, senão ela dá alterada. Aqui, essa daqui, digamos assim, dos digitais, o que eu mais gosto é desse, né, dos digitais. Onde você consegue, ele faz a mensuração direto aqui na artéria braquial, né? Que aqui, no caso, a sensibilidade e a precisão desse equipamento é maior. Você só direciona o manguito e aciona aqui no botão e o equipamento vai fazer a leitura. Para quem tem esses equipamentos e deseja fazer monitoramento, eles são excelentes, né? Porque alguns fazem registro, certo? E aí a gente tem também os analógicos, né? Assim como também os semidigitais, que você tem esse mesmo sistema, mas mesmo assim você tem que inflar com essa válvula aqui, certo? De todos esses, assim, basicamente os digitais, eles têm alta funcionalidade, né? Então, eles são muito fáceis de operacionalizar. Mas esses daqui analógicos, eles são os mais complicadinhos. Nós falamos sobre ele nas aulas passadas,
Inclusive, também eu deixei um vídeo muito legal e eu vou compartilhar esse vídeo novamente para quem não viu, né, para ter a oportunidade de ver novamente, que ela faz o procedimento prático, né, da pressão arterial também. Então, o que que acontece? Esse é um conjunto, né, onde a gente tem o esfigmomanômetro, que é essa estrutura aqui, que ela é esse que é o medidor da pressão. Aqui a gente tem uma escala, né, que vai fazer a medição da pressão. Aqui a gente tem o manguito, né, que é essa estrutura aqui que ela vai acoplar no braço. E aqui a gente tem o estetoscópio, que é através dele, da campânula do estetoscópio e dessa estrutura que você vai fazer a ausculta, certo? A ausculta do quê? Dos ruídos. Lembra que eu falei para vocês que são ruídos que a gente observa, né? Então, como é o procedimento? Primeiro, a pessoa vai estar sentada, né, com as pernas apoiadas, o braço também apoiado, elevado, né, sobre o corpo, assim, dessa forma como está aqui na mesa. Primeiro, você tem a possibilidade de fazer uma escuta inicial, principalmente se você não tem a experiência onde localizar essa artéria braquial. Você pode pegar o estetoscópio e fazer a escuta, certo? Depois que fizer essa escuta, você vai posicionar o manguito, né, de acordo com o diâmetro do baço da pessoa. Não pode ser nem muito apertado e nem muito frouxo. Esse manguito, ele tem essa válvula, que é ela que vai controlar o que a gente chama de inflar e desinflar, certo? Essa válvula, ela vai estar aberta e ela tem que estar no zero. Você vai fechar a válvula, ela fecha no sentido horário. E aí, você vai começar a dar uns apertos aqui, né? Que é para inflar o manguito. Você vai apertar, quando você começar a apertar, você vai ver que essa seta ela vai se movimentar e ela vai começar a subir na escala. Você pode inflar até mais ou menos 200 aqui, certo? Deu 200, você vai girar no sentido horário devagar, bem devagar, que é para ela ir desinflando lentamente, certo? Porque se você abrir muito, ele vai descer com tudo, e aí você não vai conseguir fazer a escuta. E aí, quando chegar no nível de pressão da pessoa, ela vai iniciar um conjunto de sons, né? Que são esses ruídos que a gente consegue escutar com esse estetoscópio. Então, o que que acontece? O primeiro som que você ouvir, se você ouviu, por exemplo, bem aqui no 120, corresponde à pressão sistólica, significa que a pressão máxima dela é 120 ou 12, né, como algumas pessoas falam, mas o certo é 120. Você vai ao escutar o primeiro som e aí vai ter uma sequência de sons, você vai ouvir o primeiro e o último, certo? Pode dar por aqui, por exemplo, que é o normal, né? 120 por 80. Então, você vai ouvir um tum, tu, 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 até aqui. Você vai registrar mentalmente, porque você tem que observar a mensuração aqui nessa escala. Você vai ouvir o primeiro e o último som. Pronto, você ouviu a pressão máxima e a pressão mínima, certo? Terminou, ouviu, não ouviu mais nada, você pode abrir completamente a válvula para ela chegar até o zero e aí você desacopla o manguito, ok? Se for preciso fazer uma nova mensuração, é importante que você troque de braço. Agora a gente vai falar um pouco sobre a aferição de glicemia capilar. A glicemia capilar aqui a gente vai verificar o nível de açúcar no sangue, o nível de glicose no sangue. Muitas das vezes, quem faz essa aferição é quem precisa fazer esse monitoramento da glicemia, principalmente os diabéticos, né? Então, a gente pode fazer glicemia capilar, por quê? Porque o sangue que a gente vai tirar é dos capilares, né? Então, a gente pode fazer jejum. Quando a gente fala em jejum, é pelo menos 8 horas sem alimentação. E pós-prandial, que é até 2 horas pós-alimentação. Então, aqui a gente tem uma escala, né, que normalmente a gente utiliza. Quando a gente fala em glicemia jejum, a gente fala aqui
que ele tem que ser dado um valor menor que 100 miligramas por decilitro para ser considerado normal. Entre 100 e 126, a gente já entra no estado de pré-diabetes, que já está alterado, mas ainda não é caracterizado diabetes. Acima de 126 pode ser um indício de diabetes. Lembrando que tanto para hipertensão como para diabetes, não é somente essas aferições que vão fechar um diagnóstico dessas doenças. Você não pode pegar uma glicemia alterada e dizer, você é diabético. Não. Existem vários outros exames que os médicos fazem o rastreamento para ser confirmado o diagnóstico de diabetes. Isso daqui é uma técnica de monitoramento, de aferição, verificação, não é diagnóstico. Então, assim, para a gente fazer essa aferição, a gente tem o quê? O lancetador com a lanceta. Tem esses que vêm no aparelho e tem esses que são descartáveis, que é o que a gente mais utiliza, né? Esse é o lancetador e aqui dentro vem a lanceta, que é a agulha. Aqui a gente tem o glicosímetro, né, que é o aparelho que mede a glicemia. E aqui a gente tem a fita teste ou fita reagente, certo? Como é que a gente faz? Primeiro, você vai verificar qual dedo que você vai fazer a medição, né? E aí você vai fazer a asepsia com álcool, vai esperar evaporar um pouco esse álcool, secar ali um pouquinho. Você vai usar o lancetador, né? Com a lanceta e vai furar naquele local. Claro que às vezes é necessário, dependendo da espessura da pele da pessoa, que você faça uma massagem, um pouco de massagem nos dedos antes de furar, que é para facilitar a saída do sangue. E aí você vai furar, vai sair uma gotinha, essa gotinha você vai colocar, né? Geralmente, os equipamentos, eles são acionados quando você já coloca essa fita teste no glicosímetro. A maioria dos aparelhos são assim. Então, enquanto você não colocar essa fita teste, ele não liga, certo? Então, quando você furar, isso aqui já tem que estar pronto. Quando você furar, coloque a tira, né? E aí, coloque o sangue na tira, no local que foi identificado lá, de acordo com a marca. Tem marca que é aqui na pontinha, tem marca que é aqui no meio, que você tem que colocar. E aí, você vai aguardar que o equipamento vai dar o valor. Lembrando que isso também é material biológico e tem que ser descartado, né, num Descartex, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre emergências no domicílio. Algumas emergências que podem ocorrer no domicílio e algumas que são passivas de atendimento de urgência. Primeiro é engasgo. Existe uma manobra, né, que tem essa função. Muitas das vezes sólidos ou líquidos eles podem acabar impedindo a passagem de ar, né, nas vias respiratórias. E aí a pessoa tem o engasgo. Então, a manobra correta é essa, a pessoa de costa e você pressionar aqui na direção do tórax para cima, certo? A finalidade disso daqui é liberar as vias respiratórias para passagem de ar. Não consegui fazer isso, eu tentei, a pessoa continua engasgado. Então, significa que precisa de um atendimento de urgência, porque muitas das vezes o objeto, o alimento, alguma coisa pode estar alojado num lugar de mais difícil acesso. Queda. Queda é uma situação complicada em idosos. Por quê? Porque a gente já tem a questão dos ossos fragilizados dos idosos, né? Então, quando uma queda, ela é sempre um problema, certo? O idoso que cai, ele tem que ser sempre bem avaliado, no sentido de avaliar se aquele membro ficou com alguma deformidade, se ficou com alguma dor constante e se ocorrem possíveis fraturas e possíveis hemorragias, né? Principalmente hemorragias internas. Então, o ideal é que se evite queda, adotar medidas de prevenção, tornar o ambiente mais seguro. Como eu falei para vocês, toda queda ela tem que ser avaliada por uma forma médica, né? Se for possível, fazer um exame para verificar a extensão do dano no idoso. Convulsão é quando a pessoa ela entra no estado inconsciente, né? Onde tem aquela descarga, né, elétrica muito intensa no cérebro
e aí ela acaba perdendo a consciência e fazendo movimentos involuntários. Então, numa situação de convulsão, não adianta você, digamos assim, tentar amarrar a pessoa, por exemplo. Não, é ajustar o corpo, né, apoiar a cabeça, que é o principal para ela não machucar a cabeça. Gira para o lado, porque muitas das vezes ela aumenta a produção de saliva, ela tem que tirar essa saliva, né? A pessoa tem que ejetar a saliva sozinha. Proteger as pernas aqui, ó, assim, a cabeça e aguardar passar essa crise. Lembrando que sempre essas crises elas têm que ser avaliadas para ver a extensão do dano, se teve danos ou não na pessoa. Vômito. Vômito e diarreia são duas situações em que a gente às vezes pensa que podem ser ignoradas, mas na verdade são de grande gravidade. O vômito, quando você vomita, você acaba perdendo muita água, muitos sais minerais e vitaminas também, assim como a diarreia. Então, é necessário fazer a reposição do líquido para evitar a desidratação. Se atender a pessoa acamada, né, que esteja vomitando, o ideal é que se vire de lado para que ela não se engasgue. E se esse vômito ele for persistente, ele precisa do atendimento médico urgente para que a pessoa entre com tratamento de antieméticos, né? Dependendo da extensão e da gravidade do vômito. Porque, como eu falei para vocês, o vômito ele pode levar à desidratação e também perda de muitas vitaminas e minerais. Assim como a diarreia. Uma evacuação intensa, uma diarreia, a gente perde também muitos líquidos, muitas vitaminas e muitos minerais. Por quê? Porque são fezes mal formadas. O nosso corpo, ele não teve tempo de fazer a reabsorção dos nutrientes do alimento. Então, a pessoa pode até entrar em um estado de desnutrição. Então, pode levar a desidratação também. A diarreia, ela é uma condição que precisa de atenção e que, se for persistente, ela precisa sim do atendimento médico. Justamente por quê? Porque o idoso, a gente já sabe que ele já tende a ter uma quantidade de líquido menor no corpo. A desidratação, que é o que a gente está falando há algum tempinho, é a perda de líquidos e sais minerais, né? Você perde muito líquido no corpo. Acontece que uma desidratação grave e constante, ela pode levar a uma piora no estado geral da pessoa. É importante que se faça a reposição de líquidos, né? E que, se persistente, atendimento médico. Quando a gente fala de líquidos, a gente está falando. Tem gente que indica, o médico ele pode indicar questão de soro, água, certo? Para a pessoa tomar. A hipoglicemia, ela já é uma condição onde você tem a baixa quantidade de glicose, né, no sangue, a glicemia muito baixa. Ela é um estado perigoso também. Geralmente, ela pode acontecer em pessoas, né, que, digamos assim, estão em má alimentação ou muitas horas em jejum, mas também ela é muito comum em acontecer em pacientes diabéticos que estão iniciando a insulinoterapia também. Ela pode ser, né, observada na pessoa um cansaço, suor frio, palidez, tremor, coração disparado, nervosismo, visão turva, dor de cabeça, desorientação, convulsão, tontura, sonolência, desmaio. Acontece que essa condição, dependendo do nível de glicemia, ela pode levar desmaio e até a perda de consciência. A pessoa ela pode levar ao coma assim, e aí causar danos maiores na pessoa, né? Então, assim, quando a gente está falando de um caso de uma pessoa de diabetes, por exemplo, quando ela retornar à consciência, ou quando ela começar a sentir alguns sintomas, isso às vezes é orientado também para o médico, para o próprio paciente. Se você sentir alguns desses sintomas, você tenta fazer consumir algo doce, né? Algo açucarado com glicose, para tentar aumentar essa quantidade de glicose no corpo. O ideal é que se consiga fazer a verificação da glicemia capilar para ter certeza que aquela questão é sobre hipoglicemia. Casos graves precisam de atendimento médico e urgente, principalmente se a pessoa tiver perda de consciência.
Numa questão de desmaio, é uma situação complicada, por quê? Porque primeiro você não sabe o que a pessoa estava sentindo antes de desmaiar, né? Então, por exemplo, aqui, se ela tivesse com uma hipoglicemia e desmaiou, o ideal é que você verifique os sinais vitais, sempre. Verificar a frequência cardíaca, a respiração, pulso, certo? Ao recuperar a consciência, né? Acomode-a, né? Se for preciso, se for necessário verificar a pressão ou verificar a glicemia, verificar a necessidade dela de reposição de líquidos ou a questão do açúcar, principalmente num caso desse daqui de hipoglicemia. Agora, se esse desmaio ele for persistente, aquela pessoa não tornar a consciência, é necessário que chame o serviço de emergência, né? De urgência e emergência. Aí a gente tem o sangramento, né? A gente já falou um pouco sobre sangramento lá no curso de atendente de farmácia. Falamos sobre sangramentos internos, sangramentos externos, certo? De modo geral, quando a gente tem um sangramento ligado a um ferimento, por exemplo, o ideal é que você não tente retirar os objetos estranhos que aplicaram o ferimento, né? Por quê? Porque você não sabe a extensão do dano do ferimento. Muitas das vezes é o profissional da enfermagem que vai acertar fazer essa curativo corretamente. Não aplique substâncias, né? Principalmente aquelas substâncias estranhas que o pessoal indica. Contém hemorragia com compressão, se tiver o local desobstruído. Faça compressão e elevação do membro. Então, deve ser avaliado por profissionais de enfermagem para verificar a necessidade de levar pontos e de curativos mais complexos. No caso da confusão mental, é quando a pessoa ela tem desorientação, ela perde a noção do espaço e tempo. Então, o ideal é que você tente manter a calma e manter a calma da pessoa, tente uma comunicação. No caso da confusão mental, ela sempre tem que ser reportada à equipe de saúde, né? Que esses episódios, eles têm se forem muito recorrentes, é ideal que se verifique se tem algum tipo de doença e se essa pessoa já tiver uma doença, que ela reveja o tratamento. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que muita coisa daqui a gente já viu, né? A gente tá um pouco aqui revendo as coisas. Eu vou compartilhar o vídeo que eu falei com vocês, que eu já havia compartilhado no curso de atendente de farmácia, vou estar compartilhando aqui também, para vocês acompanharem, né? Então, aqui a gente termina o curso de cuidador de idosos. Na próxima aula a gente já começa outro curso, né? O curso de gestão hospitalar. Então, até a próxima aula e tenham uma excelente semana e fiquem bem.